Toda vez que a gente abre um processo seletivo na nossa empresa, a gente fica na maior expectativa de saber quantos currículos vão chegar e se esses currículos são currículos bons, de profissionais qualificados para o preenchimento da nossa vaga. Então eu quero te ajudar a interpretar esse currículo para que você não perca tempo, nem seu e nem do candidato, em chamar pessoas que não façam sentido para o preenchimento dessa posição na sua empresa. Então são 5 coisas que você precisa analisar. A primeira delas são os dados pessoais. Dados pessoais tem que ter o nome completo, o endereço com CEP, telefone de contato, e-mail válido e a data de nascimento. Quando tem tudo isso, a gente já pensa na hora, poxa, esse candidato quer ser encontrado, quer ser achado. Segunda coisa que você precisa prestar atenção na hora de interpretar um currículo é a área de interesse. A gente não tem candidatos que costumam colocar área de interesse e quando eles colocam, eles escrevem um pouco demais sobre uma função. A área de interesse é, eu quero ser coordenador de academia, então área de interesse, coordenação técnica. Quando você encontra currículo com essa área de interesse bem sucinta, clara, nítida, esse candidato sabe o que ele quer, isso vai te ajudar bastante, pode ser um candidato que tenha um bom potencial. Terceira coisa que você tem que observar é a formação acadêmica. Formação acadêmica tem que fazer sentido com a área de interesse. Não adianta essa formação acadêmica e os cursos que ele tenha feito que não tenham a ver com a questão da área de interesse, com o que ele quer fazer, com o que ele pretende dentro da sua academia e nem com a vaga que você publicou. Então, a formação acadêmica tem que fazer sentido com a vaga, tem que fazer sentido com a função. Quando faz sentido com a função, imediatamente você já vai para um outro ambiente que é a experiência profissional dele e projetos pessoais. A experiência profissional tem a ver com a passagem dele por outras empresas, que ele tenha desempenhado a função que ele vai preencher na tua empresa, que tem a ver com a área de interesse e com a formação acadêmica dele, e as funções e tudo que ele fez, o que ele fazia, um pouco descrito dentro de cada empresa que ele passou. Hoje em dia, não adianta você querer currículo com pessoas que tenham tido um ciclo corporativo maior do que 5, 6 anos. A gente não encontra mais profissionais que tenham ficado tanto tempo. Existe, mas a gente não encontra mais esse tipo de profissional, principalmente porque esta geração, dependendo da idade, né, do funcionário que você está procurando, essa geração, eles ficam pouco tempo, eles querem reciclar. Então eu pego sim currículos que tenham 1 ou 2 anos de experiência e que tenham passado de uma empresa para outra. Eu não tenho hoje muito esse preciosismo de olhar o tempo que ele tenha ficado. Isso não é uma coisa que conta negativamente, desde que a função, aquilo que ele fazia nas outras empresas faça sentido com a área de interesse e com a vaga que está aberta na minha empresa. A outra coisa que eu gosto de olhar são os idiomas. Bem, se a sua vaga não precisa de inglês ou não precisa de um idioma, não faz sentido você perder tempo com isso. Agora, se a sua vaga precisa que a pessoa fale, por exemplo, inglês fluente e no currículo da pessoa estiver escrito inglês intermediário, esse cara não fala inglês. Significa que o inglês dele é básico. Então, todo o inglês intermediário, na hora que você vai interpretar o currículo para Brasil, ele até vale, mas se tiver que fazer alguma comunicação internacional, o inglês é básico, ele vai precisar passar por um período de treinamento para entender termo técnico, para entender o tipo de conversação, as negociações, todos nessa segunda língua. Então, para interpretar currículo, são 5 coisas que você precisa observar. Dados pessoais, área de interesse, formação acadêmica, experiências profissionais e projetos pessoais, cursos extracurriculares que ele tenha feito que faça sentido com aquilo que ele quer, sempre olhando para a área de interesse, e a segunda língua ou terceira língua, enfim, idiomas que essa pessoa tenha estudado. É muito importante que o currículo seja sucinto. Currículos longos, por exemplo, com 3 páginas, esses currículos a gente costuma evitar, porque tem muito candidato que coloca muita coisa no currículo por uma questão de insegurança. E o candidato, quando ele é inseguro, é porque ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. Então, currículo muito longo, muito extenso, muito cheio de informação,
não faz sentido pra gente. A gente aqui tem feito um movimento de educar os profissionais a poder construir um currículo mais sucinto, mais assertivo, mais dinâmico e mais efetivo, para que facilitar a vida dos empregadores, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado você e até a próxima, um abraço!